Índios milionários, conspiração, morte, petróleo e FBI. Nem parece fazer sentido tudo isso na mesma frase. Bem, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um livro que virou filme, né? E chega no cinema agora em outubro. Ele tem a direção, produção e parte do roteiro feitos por Martin Scorsese, e o Leonardo DiCaprio está no elenco, dentre outros atores. O nome do livro é Assassinos da Lua das Flores, Petróleo, Morte e a Criação do FBI. Já deixei adiantado aqui que meu foco principal ele vai ser na tribo dos Osage, né, em como eles conseguiram, através do petróleo, ficar milionários. Até um pouco ali da criação do FBI. Então não vou dar spoiler do filme, vou tratar mais ou menos ali até o meio do livro. Esse livro ele foi escrito pelo jornalista David Grann, que já tem outros livros de ficção que foram adaptados para o cinema. E apesar de trazer fontes históricas, ele é escrito de forma narrativa, né? Normalmente, historiadores têm um pé atrás com livros que tenham um contexto histórico e que seja escrito por jornalista, né? Só que não porque eles escrevem mal, pelo contrário, eles escrevem muito bem, e é por isso que esses livros escritos por jornalistas, eles fazem muito sucesso, né? É mais uma questão mesmo de análise científica e crítica do historiador, que normalmente não está nesses livros. Esse livro ele conta uma pequena parte, né, da história do que restava ainda de uma tribo, os Osage, que era a tribo originária ali da América do Norte, né, dos Estados Unidos. Dando um resumo bem básico, servindo aqui como um interlúdio histórico, durante muito tempo, os indígenas da América do Norte eles eram jogados de um lado para o outro de acordo com a expansão e vontade dos colonos, né, do homem branco. E eu nem preciso dizer que isso contribuiu para o extermínio desses povos originários, né, e toda a sua cultura. Tanto fisicamente, eles foram eliminados, como sua cultura também. E 1, e 2, e 3 ilhozinhos. E 4, e 5, e 6 ilhozinhos. Ah, eu me enganei, isso aqui é mestiço. E com os Osage não foi diferente. Aqui no Brasil aconteceu algo semelhante. A gente vai ver também um pouco dessa história no livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio, né? Ele vai contar um pouco dessa história dos nativos da América do Norte e como eles foram exterminados aos poucos pelos colonos ali. Tem um filme, tem um livro, na verdade, né? E tem um filme também, que tem, se não me engano, na HBO. Então, para quem não gosta de ler, já tem uma opção aí de assistir o filme, que é bem legal também. O livro, Assassino da Lua das Flores, ele tem como núcleo central a família de Molly Burkhart. Ela é uma Osage, né? Mas ele também vai tratar de outros diversos personagens, tanto outros Osage, como também de colonos que viviam naquela localidade. Molly tinha 2 irmãs, né? A Anna e a Minnie, e o livro ele já inicia com o assassinato da irmã dela, Anna, né? E com o início dessas investigações. E aí vamos lá para um pequeno contexto histórico dessa tribo Osage, que se assemelha muito com a história de outras tribos ali, originárias da América do Norte. Então, em 1803, início do século XIX, o presidente Thomas Jefferson ele vai comprar ali dos franceses o território da Louisiana, né, que era um pedaço ali dos Estados Unidos. Bota o mapa, por favor, aqui em algum lugar, que foi dominado pelos franceses por muito tempo e era habitado pelos Osage, né? Thomas Jefferson, ele, em algum momento, ele vai fazer elogios aos Osage, né? Ele vai dizer que faz tanto tempo que os ancestrais, né, europeus vieram do outro lado do mar, que já perdemos essas memórias e nos consideramos, os índios e o colono ali branco, como sendo da mesma família, né? A gente sabe que isso é história para boi dormir. Sendo assim, 4 anos depois desse encontro, né, com
com sua nova e amada família, o Thomas Jefferson ele vai fazer o que qualquer familiar faria: expulsar os Osage das suas terras, né, que ficava ali entre o rio Arkansas e o rio Missouri. Os Osage não tiveram escolha, porque se eles não saíssem, seria considerado inimigo dos Estados Unidos, e a gente sabe, né, o que acontece com os inimigos dos Estados Unidos até hoje. E foi assim que durante duas décadas, as 2 décadas seguintes, os Osages eles foram sendo empurrados de um lado para o outro, né? E eles acabaram aí tendo que ceder mais de 40 milhões de hectares até eles conseguirem uma terra ali no sudoeste do Kansas, que é onde eles vão se instalar por um momento. E essa migração, pessoal, ela era tão recorrente que os indígenas eles já tinham dado nome, né, para esses trajetos que eles faziam, né? Eles chamavam de Trilha das Lágrimas, né, ou Caminho das Lágrimas, porque conforme eles iam ali de forma compulsória, né, sendo obrigados a se locomover de uma terra para outra, eles iam chorando, né, por deixar suas terras para trás. Então que depois de passar um tempo, né, nessa terra lá no sudoeste do Kansas, os Osages vão comprar um pedaço de terra na região ali do sul do Kansas, né, e era uma terra que já estava esgotada, era uma terra rochosa, estéril, que era inadequada para cultivo e plantio, né. E esse foi um dos motivos que o líder Osage daquela época ele quis ir para essa terra, né, quis comprar. Por quê? Porque sendo uma terra inútil, o homem branco não ia querer tomar ela. Eles compram essa terra em 1870, né, ali já final do século XIX, e começam a migrar para lá e se instalar de fato. Estima-se que havia cerca de 3.000 Osages, né, em 1970. E esse número é 1/3 do que tinha 70 anos atrás, ou seja, em 70 anos aí, 2/3 dos Osage foi eliminado. Um ponto interessante e curioso também é que os índios eles tinham a tradição de caçar, né? Eles caçavam bisões. E por volta de 1877, praticamente não havia mais bisões ali na região do oeste. Por quê? Porque ao contrário dos índios que caçavam para se alimentar, né, como subsistência, os brancos eles caçavam de forma predatória. E vai existir inclusive um massacre de bisões proposital, porque como os índios dependiam muito desses bisões, eles vão matar esses bisões para que os índios não tenham mais o que comer. Então as autoridades vão incentivar, né, a que matem esses bisões, dizendo que cada bisão morto é um índio que se vai também. A inserção do índio norte-americano na cultura do homem branco ela é feita de forma obrigatória e forçada, né? Não é muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil, na América do Sul. O governo, né, apesar de comprar a terra dos índios, né, ele ameaçava por muitas vezes esses índios, dizendo que só ia pagar essas terras, né, quando os índios começassem a se comportar, a trabalhar e a se vestir como o homem branco. Sem falar também na questão religiosa, né? Havia também aqui um proselitismo. Esses índios eram obrigados a ir para a igreja. Ainda falando dos pagamentos, né? Ainda assim, esses pagamentos eles muitas vezes eram em forma de roupa e de ração. Eles não vinham em forma de dinheiro de fato. E, obviamente, os índios eles questionavam isso, né? Eles estavam sendo forçados a se incluir nessa cultura, nessa sociedade. Eles precisavam de dinheiro para participar dessa sociedade, para comprar coisas. E não existia mais a mesma lógica, né, que eles viviam há anos atrás, né? Que eles estavam acostumados. Então, de qualquer forma, eles estavam sendo de fato forçados a se incluir nessa cultura. É então que nós vamos ter a grande expansão para o oeste, né? Ele é literalmente uma corrida dos colonos para tomar terras, porque era de interesse do Estado que essas pessoas ocupassem essas terras, né? Só que como os Osage eles tinham comprado suas terras, esse local era mais difícil do governo implantar uma política de loteamento, né? E nessa época os Osage
eles eram liderados por um dos seus maiores chefes, né, da época, o James Big Heart, e que ele falava mais de 7 línguas, né, entre elas o Sioux, o francês e o latim. No início do século XX, o Big Heart e o John Palmer, que era outro índio Osage, que era educado também ali nos moldes da sociedade americana já, né, do homem branco, eles não poderiam mais evitar a divisão, o loteamento daquelas terras, né? Porque essas terras eles iam fazer parte agora de um novo estado que se chama Oklahoma, né? Que significava gente vermelha. O Big Heart ele ainda consegue retardar esse processo, né? Por vários anos. E o território dos Osage ele foi a última terra indígena a ser loteado. E durante meses o Palmer e o Big Heart eles negociaram como seriam as condições desses loteamentos, né? E eles conseguiram que as terras fossem distribuídas apenas para os seus iguais, os Osage. Também conseguiram aumentar, né? Inicialmente era 65 hectares, eles conseguiram colocar para 265 hectares. E essa estratégia, né, de aumentar os hectares ali e de só ser dos Osage, evitaria uma nova corrida do homem branco para tentar lotear aquelas terras, né? Então eles ficariam exclusivamente na mão dos Osage, né? Foi uma boa sacada. Então vai ter uma cláusula, né, nesse contrato muito interessante, que na época parecia até uma predição do que viria a acontecer. E essa cláusula vai dizer mais ou menos o seguinte, né? Que todo óleo, gás e outros minérios que estiverem ali cobertos por aquela terra, né, de agora em diante ficarão reservados para a tribo Osage, né? Ou seja, tudo que estiver debaixo daquela terra pertence à tribo Osage. E aparentemente, né, o autor traz um livro, parece que eles já sabiam que existia petróleo embaixo daquelas terras. Por isso que eles colocaram essa cláusula no contrato. E essas terras também, elas não poderiam ser vendidas, né? Elas poderiam ser arrendadas, né? Então, esses índios aí usaram, né, da esperteza, digamos assim, do conhecimento que eles já tinham adquirido e conseguiram incluir nesse contrato de loteamento essa cláusula que foi muito benéfica para eles. Sendo assim, esses índios eles ficaram milionários, né, com royalties de petróleo, e ficaram mais ricos do que muitos homens brancos da região. Isso acabou causando muita raiva nesses homens, né, porque muitos deles não admitia que esses índios fossem mais ricos, né, e com mais posse do que eles. Então, para eles, além de tudo, era também meio que uma humilhação para estar ali, de alguma forma, tendo que servir ou vendo aqueles índios tendo mais posses econômicas do que eles, né? A maioria dos empregados que serviam aos Osage de fato eram mexicanos e negros, mas tinham também alguns brancos, né? E esses brancos normalmente não eram bem vistos por outros, por estar, digamos, se rebaixando, por estar servindo aqueles índios que ficaram, de fato, muito, muito ricos. E com as autoridades, pessoal, também não era diferente, né? Esses índios, eles sofriam algumas retaliações, né? Algumas delas, por exemplo, era o fato de que os índios tinham que, obrigatoriamente, mandar seus filhos para internatos, né, para serem educados e aprender a língua do homem branco, né, os costumes do homem branco. Assim como também eles tinham que escolher um nome de branco, né? Eles tinham que abandonar suas origens, seus nomes ali de indígenas, né? Ou eles não receberiam esses royalties, né? Eles continuavam sendo ameaçados por isso. Eles também eram considerados incapazes, né? Incapazes de administrar o seu próprio dinheiro. E a grande maioria precisava de tutores financeiros, né? Eles não eram donos nem do seu próprio dinheiro. Nada mais era do que uma pessoa, um homem branco, que cuidava do dinheiro daquele Osage e
quem dizia como ele poderia ou não gastar esse dinheiro era esse homem branco, né? E quanto mais sangue puro ou ságio você tivesse, mais incapaz você era considerado, né? Quanto mais você fosse educado ali de acordo com as bases dos colonos, dos homens brancos, então tinha assim uma noção de que você tinha maior capacidade de gastar o seu dinheiro ali. Isso vai fazer com que muitos desses Osage acabe tendo que pegar dinheiro emprestado com outros homens brancos, né? Porque se o dinheiro estava retido, ele não tinha como gastar nem comprar, eles acabavam se endividando com outras pessoas. A Molly, né, por exemplo, que é a nossa personagem principal aqui, é o marido dela, o Ernest, que era o tutor financeiro dela, né? E o autor vai dizer que ele tinha uma grande devoção à mulher e aos filhos, dando a entender que ele, de fato, administrava de forma correta aquele dinheiro ali da mulher dele. Então a gente vai observando, né, que ainda que esses índios tivessem, né, ali algum direito, ou seja, eles conseguiram um acordo bom para suas terras, tinha petróleo ali, dessa vez as autoridades, né, simplesmente não expulsaram eles de lá porque eles já tinham comprado essa terra. Então, apesar de eles terem certos direitos, ao mesmo tempo, do outro lado, eles meio que eram sempre podados, né? Eles estavam sempre sendo controlados e não podia fazer o que eles quisessem, né? Eles ficavam sempre à mercê do que o homem branco deixaria ou não eles fazerem ali. Chegando aqui na parte do FBI, né? Da criação do FBI, do que viria a ser o FBI. No momento da investigação de Anna, né, que era a irmã de Molly, o autor vai trazer uma informação interessante. Inclusive, eu tenho que pesquisar sobre isso depois. Ele vai dizer que depois da Revolução Americana, não se criou um departamento de polícia, né? A população que era encarregada de fazer essas investigações. E por que isso não aconteceu? Não se criou um departamento de polícia porque os americanos, recém-independentes, eles tinham medo de que a polícia acabasse por ser um órgão repressor. E aí o autor ele vai dizer o seguinte: só em meados do século XIX, com o crescimento das cidades industriais e uma erupção de distúrbios urbanos, quando o temor das chamadas classes perigosas superou o temor do Estado, daí sim surgiu os departamentos de polícia dos Estados Unidos. E aqui a gente vê, né, o que seriam essas classes perigosas, né? Eram os negros, eram os empregados industriais, né, da época. Ele não deixa claro. E aqui está um diferencial, né, da questão que eu falei lá no início do vídeo sobre jornalistas escreverem livros. Provavelmente, se fosse um historiador escrevendo esse livro aqui, ele iria pelo menos dedicar um parágrafo a tentar explicar o que seriam essas classes perigosas naquela época lá, no século XIX. Mas não foi feito isso, e eu acredito que sejam os negros e os trabalhadores essas classes perigosas. Porém, aqui no contexto do livro, já existia esse policiamento, né? Só que em determinadas partes dos Estados Unidos ainda estava muito resquício desse modo antigo, que eu tinha mencionado, da própria população fazer a investigação, né? Tudo ficava nas mãos dos cidadãos. Eles tomavam a frente, né, e assumiam a responsabilidade dos inquéritos, da investigação de todo o crime. A gente vai ver isso muito em filme de faroeste, né? Se a gente perceber filme de faroeste, ele não tem um aparato policial, né? Não tem uma instituição polícia, né? Ele vai ter o xerife ali, vai ter o delegado da cidade, alguns agentes federais às vezes, mas ele não tem um órgão polícia como um aparato repressor. Ainda não existia isso. Então, pessoal, aqui depois de todo esse preâmbulo, né, esse contexto da história, que é a base do livro, basicamente, os índios eles vão começar a ser assassinados, né? Esse é um dos pontos principais do livro. E nós vamos ter assassinatos por diversas formas, né? A gente vai ter envenenamento, vai ter por arma de fogo, como é o caso da irmã da nossa personagem principal, né, a Molly, e vai ter até uma bomba que é colocada
em uma casa ali da região, e na explosão vai morrer alguns indígenas ali, né? E aí começa a se instalar um clima de conspiração, né? É aí que a gente vai entrar na questão do FBI, né? Quando começa a nascer o que viria a ser o FBI. Então, nessa época, o FBI ele ainda era apenas uma agência de investigação, né? Não tinha o federal no nome. Além disso, os agentes não tinham poder de prisão e nem podiam andar armados, né? Eram apenas investigativos. E uma das primeiras investigações, né, de homicídios da agência foram o assassinato desses Osage. E como é que vai se dar mais ou menos essas investigações, né? O agente, né, um cowboy, Tom White, foi o responsável por liderar as investigações, assumindo ali a direção da unidade de campo, né, investigativa de fato. Isso foi em 1925, em Oklahoma, que é onde ficava ali a região dos Osage. Bem, a essa altura já tinha passado ali 4 anos dos primeiros assassinatos, né? Que foram de Anna Brown, que era a irmã de Molly, e de Charles Whitehorn. O agente White ele vai iniciar as investigações focando nas 6 primeiras vítimas, né? Que eram as mais fáceis de ser investigadas, né? A gente vai ter a Rita Smith e Bill Smith, né, que era marido e mulher, e a sua criada Natty. Eles foram mortos no atentado à bomba, que eu falei, né? Vai ter Henry Rowan, a Anna Brown, né, e o Whitehorn. Esses foram mortos a tiros, né? E já havia mais de 20 assassinatos de indígenas nessa região, né, na região dos Osage, durante os últimos 4 anos. O agente White ele vai perceber que sozinho ele não vai conseguir fazer as investigações por conta das dificuldades local, né? Fossem elas pelo medo das pessoas ou pela corrupção do local. Então ele decide montar uma equipe, né? Onde ele seria a figura pública, né? Ele seria a cara da investigação e teriam outros agentes que iam ficar trabalhando ali disfarçados, né? E lidando com as pessoas da região ali de onde aconteceram aqueles assassinatos. Então ele vai formar uma equipe, né, que tinha como integrantes um ex-xerife do Novo México, um ex-ranger do Texas, que rangers, né, para essa época era como se fosse policiais, né, investigativos para aquela época. Um agente secreto, ex-vendedor de seguro e um espião, né, ele era um espião dos líderes revolucionários mexicanos, né? E 2 agentes que já estavam envolvidos na investigação inicialmente há 4 anos atrás. E aqui, pessoal, era ainda tudo muito novo, né? Alguns agentes estavam aprendendo ainda como lidar com as inovações das investigações científicas, né? Ainda não tinha muito traquejo com essas situações. E até mesmo como fazer relatórios em máquina de datilografar, porque não existia isso até então. Esse processo investigativo e também a questão da ciência dentro da investigação. E dentre essas inovações, a gente vai ter a bertillonagem, né? Que foi inventado por um francês, Alphonse Bertillon, né? Que essa técnica ela consistia em tirar várias medidas possíveis do criminoso, desde comprimento da cabeça, da orelha, dos pés e tudo mais, e também tirava fotos para possíveis reconhecimentos posteriores, né? Então eles recolhiam ali várias informações daquele criminoso para caso ele fosse preso de novo ou se precisasse fazer algum tipo de investigação posteriormente com relação a, de repente, uma pegada, né? Que era de tal tamanho. Então eles viam se batia ou não com o tamanho do pé do suspeito, do provável suspeito. E a gente vai ter também a datiloscopia, né? Que nada mais era do que a impressão digital, né? Isso também estava sendo introduzido ali, então era uma coisa nova. E aí o autor traz como exemplo, né, um agente, Warren, né, que é o ex-espião mexicano que eu falei. Ele é descrito como um excelente agente de campo, né?
mas que não fazia relatório. Ele armazenava tudo na cabeça. Então, para as investigações e para um inquérito que poderia ser montado, aquilo não era bom, porque ficar apenas na cabeça não servia depois como uma possível prova ou como relatório para a investigação. Então, você vê que existiam alguns entraves ali daquela agência que estava nascendo ainda. Como eu falei, eu não vou dar muitos spoilers, né? No final eles conseguem concluir o caso, concluir as investigações, então leiam um livro, né? Ou esperem o filme sair para saber. Ele sai agora no início de outubro, né? Muito provavelmente eu iria assistir. A agência de investigação ela só vai alterar o nome para FBI de fato em 1935, né? E o caso dos Osage pode ser considerado como um dos seus primeiros grandes casos. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Essa é só uma parte da história dos Osage. Eu peguei só até o meio do livro ali, mais ou menos. O livro é muito bacana, se interessarem, leiam o livro para saber como terminou, né? a história. Então, se puder, deixe seu like, compartilhe e deixe um comentário também. E valeu, até a próxima.